tá dormindo no meio da noite e houve um barulho na rua, houve um barulho de alguma coisa caindo, alguma coisa acontecendo, na hora a gente já se apavora e diz, estão tentando forçar a porta, estão tentando entrar em casa, a gente sempre imagina horrores de coisas, né? Até que a gente levanta, né, com um cabo de vassoura, com a almofada na mão e vai lá na porta identificar o que está acontecendo e percebe que era um gato que estava atravessando ali as telhas e acabou deslocando uma e fez um barulho. Aí essa informação tranquiliza o nosso coração. Essa informação faz com que a gente tenha informação o suficiente para o medo ir embora, para o medo acabar. Então, para tomar decisões na nossa vida empreendedora com mais seguranças de investimento, de grandes projetos, de definição de objetivos, é necessário que a gente tenha informação, tenha dados financeiros para que isso aconteça. Então, eu vou convidar aqui as nossas... para já começar o nosso assunto que está fantástico. Nós já estivemos conversando sobre o assunto e realmente vai fazer muita diferença na transformação da rotina de vocês. Boa tarde, sejam bem-vindas. Como você? Boa tarde, tudo bom? Tá nos ouvindo bem? Sim, tá tudo maravilhoso. Inclusive a imagem tá perfeita também. Beleza, combinado. Muito obrigada por terem aceitado de estar aqui hoje. Obrigada por vocês terem reservado tempo na rotina de vocês, que eu sei que é bastante compromissada, né? Mas eu gostaria que vocês se apresentassem um pouco para quem estiver assistindo aqui e para quem for assistir depois, saber como pode contar com o trabalho de vocês. Perfeito. A gente que agradece, é uma honra compartilhar com vocês um pouquinho do nosso conhecimento, né? Que ele é fundamental. Gente, então nós somos a D3 Contabilidade, eu sou a Joyce, essa é a Suelen. Eu queria contar um pouquinho para vocês sobre o nome da D3 e o que ele significa para nós, né? Nós escolhemos o nome... Então, nós escolhemos o nome D3 Contabilidade por conta do cordão de 3 dobras, né? Onde fala ali que o homem sozinho ele pode ser vencido, mas em 2 ele pode se defender, que seria a nossa sociedade, e em 3, que seria a presença de Deus, ele não se rompe. Uau, muito bom. Então, para nós faz todo sentido, né? Esse nome, porque é bem... nós somos cristãs, né? Então, a gente faz questão ali da presença de Deus no nosso negócio. Maravilha. E com relação à contabilidade, nós criamos a D3 com o intuito de auxiliar os empreendedores, né? De uma forma estratégica, não só entregando o essencial, que é a contabilidade como um todo, né? Escrituração fiscal, contábil, departamento pessoal, mas também trazer estratégia, análise dos números, né? A real situação da empresa, ter essa proximidade com o cliente. Esse que é o nosso propósito, né, Su? Isso aí. Posso seguir, Thaís? Tudo certo? Pode, sim. Trancou um pouquinho para mim aqui, mas foi alguns segundinhos e vocês já voltaram. Pode continuar, fica à vontade. Perfeito, então. Eu queria trazer um versículo para compartilhar, que é lá em Provérbios. Posso falar? Por favor, fique à vontade. Tá, é Provérbios 21:5. Eu tô olhando para baixo que eu tenho uma colinha para eu não me esquecer de nada para trazer para vocês aqui. Tô com meu checklist aqui também, ó, não te preocupa. Então tá. Ele fala assim: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. E aqui a gente fala bem de encontro àquilo que a gente estava comentando a respeito dos números, né? Que é a questão do controle, da gente conseguir visualizar o que a gente tem planejado, onde a gente quer chegar, né? Porque às vezes a gente está na correria do dia a dia, ocupado, às vezes com alguma atividade operacional mesmo, porque os pequenos empreendedores a gente ataca um pouquinho em cada ponta, né? Exatamente. E muitas vezes se perde no operacional, né? Exatamente. E é importante que a gente tenha esse tempo para ter a clareza dos números, né? Para a gente conseguir visualizar o que está acontecendo, como que está a situação da nossa empresa, se ela está saudável, né? Então, acho que esse versículo vem bem com relação a essa situação. E a minha pergunta, hoje, para quem está assistindo, é como que vocês têm planejado o financeiro da empresa de vocês?
Vocês têm o controle dos números, vocês têm a clareza de como que está a saúde da empresa hoje? Se precisar investir na empresa, adquirir algum bem, investir em estoque, como que tá? Vocês sabem se realmente a empresa tem possibilidade de investir? E isso que tu está perguntando, Joyce, eu acredito que seja com base no que a empresa tem hoje ou com base no que a empresa pode adquirir. Por exemplo, teve uma época em que eu precisei investir num veículo novo para a empresa. E aí eu tive que fazer uma escolha. Eu invisto com dinheiro que eu tenho, me descapitalizo um pouco, ou eu posso projetar isso em parcelamentos e tudo mais. Eu acho que esse olhar que tu está pedindo para que as pessoas tenham no seu negócio, ele é um olhar para o presente, se eu posso fazer isso agora, ou se eu posso para o futuro. Tem alguma sugestão nesse sentido, assim? Pode trazer um exemplo, uma situação, vamos supor, né, que tu tá em alto mar, né, uma embarcação, e tu não tem uma bússola. Para onde que tu vai ser direcionada? Tu não sabe para onde ir, né? Tu vai ficar paralisada, talvez em alto mar navegando, ou tu vai parar numa ilha deserta. Então, o que que acontece? A contabilidade é como se fosse uma bússola, né, que vai mostrar e dar um direcionamento, vai mostrar para que direção você vai caminhar, para chegar ao almejado lucro que todo mundo almeja e espera, né? Então, eu sempre trago isso como exemplo, que a contabilidade é como uma bússola. Se tu estiver em alto mar, navegando, sem um direcionamento, tu não sabe qual decisão tomar, né? Então, para essa tua pergunta, para a gente saber para onde ir, a gente precisaria dos dados corretos. E por isso que vem essa live de encontro, né? Ter o controle, né? E organização. Porque sem isso, a gente não sabe para onde como que eu vou tomar uma decisão, qual que é o número que eu tenho de fato, né? Será que realmente é um bom momento para me investir? Será que é um bom momento para mim reduzir alguns gastos? Isso, então, esse olhar que vocês estão sugerindo para o negócio, ele é também um olhar com base nos números que a contabilidade apresenta e pode ajudar. Porque a contabilidade, muitas vezes, para a gente, é dolorida. Porque aí é quando nós estamos sabendo dos números. E os números não têm maquiagem, não tem como dar uma desculpa ou como dizer, não, mas a maioria gostou. Não, mas na pesquisa que eu fiz, 80% do pessoal curtiu. Não, o número não é 80% ou coisas muito vagas, são pontuais. Então, ter a contabilidade, me corrijam se eu estou errada, ter a contabilidade, então, na nossa rotina é perceber ela como uma bússola para tomar decisões. É isso? Isso mesmo. Isso aí. E o que acontece, só complementando, né? A importância da clareza na realidade da empresa, né? De tu ter um momento de analisar, entender em que fase que está o teu negócio. Tu sabe, Thaís, que vem alguns clientes para nós com situações assim, que era um mês, né? Que é o começo ali do teu empreendimento, do teu negócio, que tu começa a tirar do papel, começar a entender a situação, né? Como que funciona o mercado e tudo mais. Mas a gente tem que entender que o MEI, ele é uma fase, né? E o que a gente tem encontrado nessa questão alguns clientes que vêm para nós? Eles acabam ficando com medo de pagar imposto, mais imposto na alteração do regime tributário, né? Não procuram ajuda de um contador, porque o MEI, ele está dispensado realmente de ter um contador, né? Porém, é importante tu ter um olhar com relação ao teu planejamento futuro. Então, o que acontece? O pessoal, dentro do mês, a gente tem um limite de faturamento, né? São os 81 mil. E o que a gente percebe? É 81 mil. Ainda tem iminência de aumentar, de mudar, né? A gente está sempre com notícias de que vai mudar, mas... por enquanto permanece. Então, tu tem uma média ali de uma empresa que tem uns 12 meses já da empresa de 6 mil e pouquinho. Só que se tu não tem o controle,
das tuas finanças ali, teus recebimentos, facilmente tu vai extrapolar esse limite. E o que a gente tem recebido aqui no escritório? Clientes que ultrapassaram o limite do MEI, não fizeram esse controle e foram desenquadrados por algum órgão, ou pela prefeitura, ou pela Receita mesmo, né? E isso é um problema. Por quê? Porque a gente não teve uma estratégia para desenquadrar aquela empresa, então a gente não sabe se a gente está preparado para a carga tributária que vai vir, né? Então a gente tem que fazer todo um estudo meio que de última hora para poder ajustar o passado para seguir daqui para frente, né? E aí, então, o que acontece? Aí, às vezes, às vezes até é casos de fazer um desenquadramento retroativo. Então, a gente teve um cliente que ele veio para nós e foi desenquadrado no ano passado, em janeiro de 2023. Então, ele pagou todos os impostos até o mês que ele nos procurou, né? E teve esse desenquadramento retroativo. Então, a gente teve que fazer toda a apuração dos impostos dele no passado, para ele parcelar, né, renegociar, porque a dívida ficou alta, e para poder seguir daqui para frente. Então, é importante ter esse controle, porque tu consegue saber quais passos tu vai tomar daqui para frente, ou não, opa, eu tô extrapolando, né, tu vai controlando, vai saber aonde que tu quer chegar, que entra nessa questão que a Su comentou da bússola, né, por conta do controle. Mas me dá uma luz, Joyce, sobre isso. Eu fui MEI durante 3 anos. 3 anos, isso. Foi 2013, 2014, em 2015 eu desenquadrei. Como que eu controlava o meu teto ali? Como que eu me mantinha sempre no controle? Pelo valor que eu comprava do fornecedor e pelos recibos que eu emitia, porque eu não tinha obrigatoriedade de emitir nota. Mas nem todo mundo que está assistindo ou vai assistir trabalha com produtos, para a gente ter noção da quantidade de notas que comprou e recibos que emitiu. Muitas vezes a empreendedora nem lembra de tirar um recibo para fazer uma contabilidade. Então, eu acredito que, primeira coisa, a gente tem aqui ter controle de compra de produtos, caso trabalhe com produtos, né? Para a gente saber quanto estamos comprando. Porque se a gente comprou 150 mil no mês de produto e já desenquadrou, muito provavelmente a gente já atende o sinal, né? Dos recibos, mesmo não emitindo a nota. Mas e para quem trabalha com serviço? Como que fica sabendo? Por exemplo, eu sou uma esteticista. Eu compro produtos, mas o único produto que eu compro ali de R$ 150 dura o mês inteiro para mim. Sim. Então, como que eu faço esse controle de serviço para que eu não ultrapasse? O controle de serviço tu pode fazer numa planilha mesmo, em alguma anotação onde tu achar melhor, mas é importante que seja feito. Tu pode pegar uma planilha e ir mapeando ali por mês, né? Ó, esse mês eu faturei tanto e já faz uma formulazinha ali para te conseguir visualizar. Ó, cheguei a tal valor, cheguei a 70 mil e tô em outubro. Já acende um alerta, né? Qual que é a tua previsão de faturamento? Né? Qual que é a tua estimativa para faturar, para permanecer dentro dos 81 mil? Então, como não é emitido nota fiscal, tem a dispensa, tu pode ir fazendo esse controle por uma planilha, anotações, numa agendinha também pode ser, até porque tu vai precisar fazer a informação do teu faturamento lá na declaração anual, né? Isso é importante. Compartilhando, tipo, tudo que entra na conta, né? Como Pix, porque que as pessoas às vezes estão acostumadas a simplesmente informar algumas coisas e deixar algumas de lado. Mas hoje, do jeito que a Receita tem todas as informações, então tudo que entrar através de transferências bancárias na conta do CPF, né? Eles vão também considerar como faturamento quando é MEI. É considerado faturamento. Toda receita que entra dentro do teu CPF, se tu não tem por isso que a gente orienta também abrir o CNPJ, mesmo sendo MEI, abre uma conta na pessoa jurídica, porque todos os valores que transitam na tua conta, pessoa física, são considerados faturamentos, né? Então, isso também é um agravante. Então, muito importante, aquele empreendedor que às vezes pensa, mas eu vou tirar um recibo aqui só para o meu controle mesmo, mas como eu não tenho um excesso de compra no meu fornecedor,
a Receita nunca vai ficar sabendo, porque prestação de serviço não tem esse controle tão rígido. Olha aí que as gurias estão trazendo, que valioso. Quando tu passa na maquininha, quando tu recebe um pagamento por Pix, tudo isso registra o faturamento. Então, mesmo que tu não tire nota, tu só tá deixando, na verdade, a Receita tá sabendo, mesmo que tu não tire nota, mas tu tá deixando só de controlar o crescimento da tua empresa, na verdade. Tu acha que tá não olhando para esses números, não tendo esse controle, tu acha que a Receita também não tá te vendo, quando, na verdade, sim, eles estão. E quem tá deixando a desejar é a gente como nosso negócio, pela falta de controle, por decidir ficar cega para esses números. É bem isso. Muito importante. Porque o que acontece? Com medo de, tipo, vou pagar mais imposto, eu tenho que pagar, vou pro Simples, vou ultrapassar o limite, vou acabar indo pro Simples, vou pagar mais imposto. Mas, o que acontece? Vai de qualquer forma, porque, né, tá movimentando. De alguma forma, tu tá entrando dinheiro na tua pessoa física. Da onde tu comprou aquele carro? Da onde tu comprou tal coisa? Tu tem que comprovar a origem, né? Como que tu tá comprando muita coisa, da onde tá vindo esse dinheiro, se tu ganha só 6 mil, ou 81 mil, 6 mil por mês, ou 81 mil no ano, né? De certa forma, então, a Receita vai pegar. E, que nem a Thaís comentou, mas tu tá se prejudicando a si mesmo, deixar de evoluir e crescer o teu negócio. Porque sem o controle, o ideal, desde quando é MEI, é controlado. Porque não é obrigatório ter contabilidade. Mas tem que ter a mentalidade de um empreendedor, de alguém que vai vencer, de alguém que vai crescer e não permanecer a vida toda como MEI. Né? Não pode ter aquela mentalidade, vou permanecer aqui como MEI para não pagar imposto. Mas tem que mudar a mentalidade, não focar no imposto, e sim o quanto eu quero ter de lucro, quanto eu quero ter de salário mensal todo mês, tirar como prolabore, tirar como retirada de lucro. Então, o empresário ele tem que olhar para o lucro e não para o imposto. E daí eles acabam se perdendo porque o medo. Ele sente medo de encontrar do desconhecido, né? Achar que, nossa, vai ter muita coisa para fazer e acaba largando tudo e não controlando mais nada. Vou trazer uma situação, vamos supor, um empresário que não controla nada, é como se ele tivesse esse copo aqui, preto. Esse copo, vamos supor que seria todo o gasto que ele tivesse na empresa, né? E ele pensa assim, eu vou comprar um cafezinho. É tão pouco o cafezinho que eu vou comprar, então vou lá. Aqui, vamos supor que é o gasto, essa outra, né, que eu tô indo lá no mercado comprar um cafezinho, então paguei um pouquinho. Então, preenchi aqui na minha empresa, tive esse gasto, então não influenciou muito. Daqui a pouco, o empresário vai lá e precisa comprar um material de expediente, né? Então, mais um gasto ali que se acontece naquela empresa com material de expediente. E vai indo um pouco, e vamos supor que, às vezes mistura... E a gasolina, né? A pessoa fica jurídica. Isso. Oi? E a gasolina que a gente vai ali e já volta. A palestra que a gente vai fazer network, que paga para entrar. Mais um pouquinho. É tudo coisinha que não vai somando, ou às vezes até planejando nos nossos custos, né? Vai aparecendo a oportunidade de a gente pagar. Bem isso. E que nem tu disse do combustível. Às vezes está sendo combustível da pessoa física. Ou, precisou de dinheiro lá na pessoa física. E, tem dinheiro da empresa, no CNPJ da empresa. Mas, eu sou dona, é meu dinheiro também. Então não custa pegar o dinheiro que está lá e vou fazer na pessoa física também. Daqui a pouco o que acontece? Isso aqui, tá transbordando. Transbordando de custo. Não é nem transbordando de receita de venda, né? É transbordando de custo. Isso aí, tudo de custo. Por quê? O que acontece? Vamos supor, agora a gente está no início do mês, 9 de setembro. Só que o que acontece? Durante o mês, eu já movimentei. Eu já tive outros gastos que estavam aqui nesse copinho. Só que o que aconteceu? Eu comprei e fui colocando ali da empresa. Só que o que aconteceu? Eu não tive controle. Fui lá comprar o cafezinho, eu não pedi recibo. Fui comprar material de expediente, fui comprar matéria-prima, produto para revender, só fui pedindo e nem solicitei nota na hora de comprar. Só que
isso é prejudicial para o empreendedor, porque ele está se perdendo, não está tendo controle disso tudo. E uma hora vai transbordar esse copo, vai transbordar ou vai precisar de empréstimo, né? Vai se afundando e vai criando uma bola de neve cada vez maior. Né? Então a tendência é piorar, e porque daí o que acontece? A mortalidade das empresas que abrem e acabam fechando, porque eles estão com essa mentalidade de tipo, não de empreendedores, sim de o medo, né, de encarar a realidade. Talvez não, eu tenho que controlar, eu tenho que me organizar. Então essa situação passado, Gurias, eu fiz um estudo bem rigoroso, inclusive estudo em loco de muitas empresas sobre a mortalidade. E aí tinha um dado do Sebrae de 55% a taxa de mortalidade das empresas para até 5 anos. E eu fui a fundo nisso para entender por que, o que estava acontecendo. E os dados que chegaram em mim, conforme essa pesquisa, foi de que os empreendedores eram muito bons em fazer o que fazem. Eu sou uma ótima cabeleireira, eu sou uma ótima esteticista, eu sou uma ótima maquiadora, eu sou uma excelente costureira, só que a administração, a gestão do negócio, aí fica para trás, porque não é prioridade. Eu preciso fazer bem o que eu faço para vender, mas o controle dessa venda não existe. O controle dos custos, do imposto, de tudo isso acaba ficando para depois. Isso é uma situação bem recorrente, sabe? Que nem eu disse, a gente, quando pensa num negócio, a gente tem que ter uma mudança de mentalidade aí, né? Porque tu vai empreender, mas existem várias áreas dentro da empresa que precisam de cuidado, né? É o marketing, é o comercial, é o produtivo, se for o caso, né? Se for comércio, se for serviço, é o teu operacional que tu vai estar ali. Mas é importante que tu tenha esse momento e essa constância para monitorar as tuas finanças, para monitorar a realidade da tua empresa e ter um acompanhamento, né? Dessa forma tu consegue evitar que a empresa tenha alguma surpresa antes da hora, né? E consegue planejar o futuro dela. Eu quero chegar aqui, eu tenho essas ferramentas, eu posso ir por aqui. Qual que é o teu desafio? Tu consegue visualizar o desafio que tu tem e aonde que tu vai chegar. Mas daí tu vai ter um planejamento durante esse percurso, né? Não vai ser nada inesperado. Eu me lembro que... Oi, desculpa, Suelen, pode falar. Não, pode falar. Pode ir. Não, enquanto ela estava falando, eu me lembrei de um tempo em que eu fazia isso muito minuciosamente, porque trabalhei com ração durante 10 anos. E a ração, ela tem uma margem de lucro ali que tu conta em centavos. Ela precisa ser muito controlada. E eu me lembro que eu fazia uma projeção, o meu plano de negócio, ele era vivo, ele era constante, porque eu sempre projetava os próximos 6 meses. Quais as datas comemorativas que eu tenho? Vende bem, vende mal, e se vende bem, eu tenho como comprar, ou eu preciso de, sei lá, de renda extra, de alguma coisa assim, vou precisar do banco, ou vou precisar fazer uma ação antes para fazer um caixa para poder comprar mais para vender, e que custos eu vou ter com esse excesso de venda? Porque às vezes eu projetava vender 50 pacotes a mais no mês, mas não projetava um custo de 50 entregas a mais, de 50 embalagens a mais. Então, existe aí uma projeção de faz de conta. E eu digo faz de conta, Gurias, porque a gente usa palavras difíceis na nossa rotina, mas é isso mesmo. Tu faz um planejamento, faz de conta para frente, imaginando quanto vai ser vendido, quanto vai ser faturado, se aquilo realmente vai trazer lucro, e se não estiver de acordo com o que tu tá imaginando, tipo assim, não, mas eu achei que eu ia ganhar mais com isso aqui. Como ele não foi realizado, é possível que a gente converse com o fornecedor e diga, olha só, na minha projeção isso aqui não ficou bom. Eu preciso de mais desconto ou de brinde para vender mais. Aí tu consegue negociar. Mas só se sabe disso quando se tem essas informações que vocês estão passando. Senão Verdade. A gente fica de mão atada. E até tem a questão da precificação que tu comentou ali, né, Thaís? No comecinho da live que tu comentou a respeito. E o que acontece? Às vezes o pessoal acaba meio que se balizando só pelo mercado, né? E não sabe realmente o preço que é, qual que é o custo real da tua mercadoria, do teu produto, enfim. E isso tu só vai conseguir saber e calcular tendo o controle dos números, né? Bem isso, porque que acontece? Desculpa de novo, Suelen, agora eu não vou falar, agora é tua vez, prometo.
Imagina, o que a gente percebe que a maioria faz assim, ah, fulano tá vendendo por tanto, multiplica lá por 2, multiplica por 3, né? Ou, ah, bota tantos por cento em cima. Ele está se baseando somente no mercado, mas há vários fatores que a gente tem que identificar do meu negócio. Vamos supor, a Joyce tem uma loja e eu abro uma loja também. Só que a diferença entre nós duas, ela comprou a loja, o local onde ela tem a loja dela física é dela, é própria dela. Já eu, Suelen, tive que alugar. Já eu, Suelen, tem mais funcionários, ela tem menos. Então, eu tenho custos fixos diferente da Joyce. Então, não posso simplesmente olhar para a realidade do meu concorrente. Ah, ele está vendendo por tanto, eu vou vender a mesma coisa, eu vou aplicar a mesma porcentagem. Não pode, o empreendedor não pode só olhar para essa lógica. É várias métricas, né, que precisa ser analisada para ver a real situação de quanto realmente eu vou botar no valor daquele produto para vender. Então, eu preciso conhecer qual que é o meu custo fixo, qual que é o meu custo variável, para ver se o valor vai realmente ser viável, né? Para fazer aquilo que a pergunta que tu fez lá no início da live, será para onde que eu vou, né? Que direção? Porque dependendo, o plano de negócio é muito importante, que nem tu falou no momento que abre a empresa, porque muitas vezes eu quero ser empreendedora, vou lá e abro a empresa. Mas se eu não estipular, não fazer uma pesquisa, será que vai me dar retorno realmente? Será qual o custo que eu vou ter para bancar toda aquela empresa e realmente me sobrar dinheiro no final do mês? Né? Então, tudo isso a gente tem que avaliar. E é bem um faz de conta mesmo, porque eu trabalho também com modelagem de negócios, a aplicação do Canvas. E aí, muita gente vem, às vezes, me dizer assim, Thaís, mas um plano de negócio eu nem estou empreendendo ainda. Ou eu estou só pensando em como fazer isso. Mas é exatamente isso. O plano de negócio é uma perspectiva. Eu gostaria que fosse assim. Eu quero que a minha empresa seja rosa, pink com amarelo, e quero que ela seja a nível nacional e quero. Ok, a gente põe os quereres todos no plano. E aí, conforme pesquisas que a gente vai fazendo, a gente vai ajustando. Olha, a tua persona não se identifica tanto com essa cor. Então, a gente precisa ajustar a tua proposta, ajustar a tua identidade, o teu posicionamento, deixar um modelo mais redondinho para que ela se comunique. Então, é exatamente nesse estágio que a gente precisa implementar o plano e depois ele fica sendo retrabalhado a cada inovação que se faz. Isso é uma outra coisa que o empreendedor faz o planejamento do negócio dele, faz os ajustes, valida a ideia e nunca mais volta naquele plano ali. Aí ele bota produto novo, resolve atender uma região nova, resolve mudar de persona e nunca mais olha para o plano para ver se aquilo faz sentido para o resto. Então, o plano de negócio ele traz esse elemento em tudo e principalmente ali na parte de baixo ali da montagem do modelo de negócio, tem uma parte de custos. E uma coisa que eu tinha muita dúvida no começo, e eu gostaria que vocês trouxessem isso para esse encontro, porque eu acredito que vai ajudar muita gente. Como é que eu tenho discernimento de custos fixos e custos variáveis? Estou começando agora, estou começando a vender minha semijoia, estou começando a vender minhas costuras. Como que eu sei o que é variável e o que é fixo? O custo fixo é tudo que tu é obrigado a pagar mensalmente. Então, vamos supor que nem tem que pagar aluguel, né? Tem que pagar o salário, então, do funcionário. Então, é todo o gasto que eu tenho mensalmente. Já o custo variável, ele depende, vamos supor, tenho, por exemplo, essa garrafinha aqui. Eu tenho essa garrafa, eu vou vender essa água aqui. Eu não consigo vender essa garrafa somente a água. Eu preciso do plástico, eu preciso da tampinha que tem. Então, eu não posso contar na hora de vender só o valor, vamos supor que eu produzindo a água. Não, eu tenho que incluir todos os gastos da embalagem, da tampinha, do rótulo. E daí o custo variável é referente ao que eu estou produzindo, né? Então, ele vai variar conforme, se eu precisar de 100, vou vender, vamos supor, 100 garrafinhas de água, quanto de matéria-prima para fabricar tudo eu vou precisar para produzir e vender essas 100 a quantidade de águas, né? Então, o variável vai depender
com a quantidade que eu vou produzir, tanto para em produção ou quanto para revender. Então, ele varia, não é algo fixo, né? Então, Então, é bom a gente mensurar. Direitinho. Tá, vê se eu entendi direitinho, até para trazer clareza para nossa audiência. O fixo é tudo que eu tenho que pagar, vendendo ou não. A empresa existe, paga. É isso? INSS existe, paga, né? A DAS só paga se vende. É isso? Isso aí. Dentro do meio do Simples Nacional. E por isso que... Então, desculpa. Não, a gente tá mais tem delay aqui de 2, 3 segundos. É provável que a gente se bata de vez em quando, fica tranquilo. Que nem no caso, quando aconteceu ali a pandemia, a calamidade pública, né? Vamos supor, as pessoas tinham, os empreendedores, gastos fixos para pagar todos os meses, mas a empresa teve que parar naquele momento porque ela não podia trabalhar, né? Então, o que aconteceu? Ela tinha que pagar todo mês, mas ela não estava tendo venda. Os gastos variáveis, provavelmente, para ela não ter comprado mais, diminuíram, mas ela tinha que reembolsar todo mês um gasto fixo. E por isso a importância de eu identificar. Aí eu tenho tanto gasto fixo por mês. Quanto eu precisaria, talvez, ter uma reserva de emergência para suprir em momentos desse, né? Porque a gente nunca sabe, o empreendedor nunca sabe o dia de amanhã, pode acontecer imprevistos. Então, a gente precisa sempre ter uma reserva de emergência para suprir caso aconteça alguma eventualidade no negócio. Então, é bom a gente definir, né? Eu tenho que ter, na minha cabeça, eu tenho que olhar para os números e identificar qual que é o meu custo realmente. Qual que é o meu custo? Ponto de equilíbrio. Que seria o ponto de equilíbrio, então. Isso aí. Vou dar um exemplo de uma nutricionista. Ela tem um custo fixo de 3 mil por mês, né? E ela é valores simbólicos, tá? Que eu estou passando. E vamos supor que cada consulta que ela atende, ela cobra R$100 para atender. Mas ela tem um custo variável de R$55. Então, o que vai sobrar para ela de margem, só custo variável, né? Os 100 menos os 45 é 55. Vai sobrar de margem para ela. Só que essa margem, quantos clientes eu vou precisar atender no mês para conseguir bancar os meus 3 mil, que é minha despesa fixa? É isso que o empreendedor tem que pensar. Eu tenho um custo fixo, então eu tenho que identificar realmente a minha margem e calcular ali para ver quanto... daí, vamos supor essa da nutricionista. Ela teria que, talvez, chutando por cima, tá? Umas 50 clientes por mês. Então, se ela já tem esse controle, ela vai saber, estamos na metade do mês, eu atendi tanto. Eu vou ter que buscar outras formas de estratégia para aumentar a minha clientela ali. Porque eu tenho que suprir, no mínimo, né, o gasto dos meus 3 mil por mês. Mas, claro que a gente não quer só cobrir o custo, quer dar o lucro ainda. Isso. Eu ia te perguntar isso agora. Na definição de objetivos, porque a rotina, ela não tem que te trazer só a tranquilidade, a dessobrecarga, a clareza. Ela também precisa te levar a algum lugar, porque senão a rotina fica repetitiva, o negócio perde o propósito e não cresce, estagna. Então, sim, precisa de um objetivo. E é nessa conta, então, que a gente precisa colocar. Ok, 100 de custo, 45 de variável, né? 100 de fixo, 45 de variável e quanto de objetivo? Pode ser R$10 por cliente atendido, pode ser 5, pode ser 100 por cliente atendido, pode ser por porcentagem, como tu decide, mas precisa ter para o crescimento da empresa. Porque senão daqui um pouquinho o vento leva a fachada, como acontece aqui no sul, hoje estava uma ventania, eu digo, coitado das fachadas alta, porque daqui um pouquinho o vento leva e tu arruma como? E daqui a um pouquinho tu não tem oportunidade de ir para um lugar maior ou de comprar um aparelho melhor para atender teus clientes porque tu não fez essa reserva, pensou só nos custos, né? Pensou só no prolabore, no que tinha que pagar ali e não sobrou mais nada. Olha a importância do que elas estão dizendo, gente. Isso aí. E aí, por isso a gente trouxe o pulo do gato. A gente trouxe 4 dicas aqui para passar.
4 dicas, então, são passos, né? Passos básicos para manter ali a organização mínima, mas que são fundamentais, né? Para controle da empresa, então. É. Falar sobre? Então, como foi relatado antes o copo que transbordou, por que transbordou? Porque simplesmente eu fui comprando lá e não controlei, né? Não solicitei recibo, nota fiscal. Então, um dos primeiros passos é a organização. Então, o empreendedor precisa primeiramente se organizar. Cada vez que comprar alguma coisa, compra no CNPJ da empresa, para separar o que é pessoa física e jurídica, porque senão a empresa pensar está tendo prejuízo, mas será que realmente está tendo prejuízo? Ou está botando compra, né, da pessoa física dentro da jurídica? Então, o importante, primeiro passo, é se organizar, sempre quando comprar alguma coisa, solicitar documento, para a gente não ocorrer o fato aqui do copo que transborda, né, e começar a ter o copinho, mudar essa situação para um copo transparente. Cada vez que eu comprar, solicito nota, vou começar a identificar aqui, começo a ter uma sinalização, né? Então, daí eu tenho a notinha, então a contabilidade vai ter essas informações, por isso é importante guardar os documentos, encaminhar para a contabilidade, que quando vocês precisarem, quanto que realmente eu tenho de lucro, a gente vai ter os dados para fornecer para o empreendedor, né? Então, é importante, nessa situação, controlar a organização, porque senão a contabilidade também não consegue ajudar os empreendedores se não mandar os documentos. E isso não é importante só para a contabilidade, é mais importante para o empreendedor ter esse controle. Né? É chato, né? Às vezes, guardar documento. Mas hoje em dia, ali com os aplicativos, pagou uma conta ali no... Né? Tem um aplicativo, já salva ali no Drive, começa a criar esse hábito de guardar os documentos. Porque se a gente não solicitar o documento, às vezes aparece lá no cartão, muitas vezes já se questionamos, gastei com isso, e às vezes não é o mesmo nome eu tenho um nome fantasia, um nome razão, mas aonde que eu gastei isso? Depois que se passa tempo, a gente não sabe mais aonde foi gastado aquele valor. E hoje em dia, até com os golpes, né, a gente tem que cuidar tudo que está saindo no nosso cartão e na nossa conta. Então, se tu não tem esse controle, daqui a pouco estão utilizando, como ocorre muitas vezes com golpe, e já aconteceu, só para sinalizar vocês, de experiência que a gente teve, tipo, de golpe que eles iam descontando valores baixos da conta da empresa, e era com o nome de Receita Federal. Daí a pessoa que não controla, é Fala imposto. Em receita, já tem medo, né? E achava que era imposto, mas não era golpe. E daí a gente pegamos lá a contabilidade e mostramos que aqueles valores não eram de imposto realmente. Os golpistas estavam se passando e estavam debitando automático na conta. Então, por isso a importância de olhar a conta bancária, fazer a conciliação bancária, para identificar realmente se os valores que estão saindo realmente é a empresa que está movimentando, né? Ou se está ocorrendo alguma coisa indevida. Só abrindo um parênteses, a conciliação bancária que tu falou, para quem está começando, para quem está entrando no meio ou saindo do meio, talvez seja uma novidade ainda, né? A conciliação bancária é o quê? É o livro caixa ali, que a gente ou está escrevendo ou pega no aplicativo e bate com as movimentações do banco, ou é cartão de crédito? Como é que faz isso? Como é que funciona? A conciliação bancária é tu controlar tudo que entra no banco. Né? Conciliação bancária entrou, saiu no banco. O correto é a gente fazer diariamente isso. O empresário olhar lá o extrato bancário, ver o que entrou, o que saiu, para ver se realmente é gasto da empresa ou está acontecendo alguma fraude. Né? E além da conciliação bancária, para bater com o que realmente saiu, movimentação geral, seria interessante ter o controle do contas a receber e contas a pagar. Né? E o fluxo de caixa. Porque o fluxo de caixa, o que acontece? O fluxo de caixa vai ter tudo. O que passou pelo teu caixa, o que passou pelo teu banco, o que passou pelo cartão de crédito. Então, a informação em conjunto de todos os dados no fluxo de caixa, de entrada e saída do dinheiro. Né? E a conciliação bancária, daí é a parte só do banco ali, a conciliação bancária. Então, o importante... Oi, pode falar. Só da conferência.
então eu não preciso fazer nenhuma ação de alimentar isso. Não, é só uma conferência, um cruzamento de dados. É importante fazer alimentação em Excel, vamos supor. Comprou tal. Se a pessoa já tem um sistema, maravilhoso, beleza. Mas para quem está iniciando, às vezes não tem um sistema para alimentar as informações, né? Então, o importante é alimentar talvez numa planilha, né? Se a pessoa não consegue no início, no papel, no caderninho, mas depois ir evoluindo numa planilha, depois até o sistema. Por quê? Conforme a empresa vai aumentando, ela não consegue mais controlar tudo num papel ou numa planilha. Então, inicialmente, para não ter esse custo inicial para o empreendedor, poderia mapear numa planilha. Hoje eu comprei lá no mercado, informa lá na minha planilha o gasto que eu tive. Como precisei mais material de expediente, em vez de só ir largando, né? Passa lá o Pix, que nem aconteceu com o copinho, e largando. Não, eu pego o documento e anoto numa planilha. E vai controlando. E depois, esses dados da planilha que tu vai conferir com um banco para bater as informações que tu teve de gasto ali naquela planilha com o banco. Porque de cabeça a gente não lembra de tudo que aconteceu durante o mês. Não tem como. Então, é importante marcar em planilha e fazer essa conciliação que os teus dados, se tu tivesse um sistema, né, o relatório do teu sistema com o do banco e cruzar as informações, que tudo que tem na tua planilha tá batendo com o banco. Perfeito. Então, nossa, só fica muito redondinho. Aí fica muito redondinho, fica muito fácil de controlar o dia a dia. Quando tu bate, faz sentido. Ou quando o contador te pergunta, e eu me lembro que muitas vezes o meu contador às vezes dizia para mim, Thaís, mas essa compra aqui, da onde veio? Qual é o CNPJ dessa pessoa? E aí tu vai captar o CNPJ do posto que tu abasteceu, sabe? Então, a gente precisa ter um controle, assim, de onde está fazendo os serviços também. Eu me lembro que daí eu adotei um posto. Eu só abastecia naquele. Então, os meus fornecedores tinham um cadastro comigo já. Porque daí já saía na nota, já era tudo mais fácil. E aí eu comecei a entender por que as empresas também pedem para colocar o CNPJ delas na nota fiscal quando o funcionário vai abastecer. Muita coisa começa a fazer sentido quando a gente olha com um olhar empreendedor para a nossa empresa. Mesmo ela sendo pequena agora, pensando que um dia ela vai ficar grande e todos esses processos já precisam estar instituídos. Porque se tu for passar para alguém fazer no futuro, tu precisa ensinar essa pessoa como faz. Tu é a líder. Então, é importante que esses hábitos já sejam desenvolvidos agora, mesmo que tu seja MEI, mesmo que seja só tu, para que quando venha a crescer e vai acontecer com essa organização é rápido que cresce, porque tu tem controle, tu tem visão de futuro, né? Então, tu consegue proporcionar um crescimento. E aí, quando isso acontecer, tu tá pronta. Tu te prepara para vencer lá na frente, né? Isso aí. A gente costuma dizer que primeiro precisa ver essa mudança de mentalidade, que foi o que a Su comentou antes, né? O empreendedor, ele precisa enxergar o negócio dele como um empreendimento, como uma empresa mesmo. E ter controle do que está acontecendo, de onde quer chegar também é importante, né? Ali nessas dicas, então, a gente já falou de organização, controle de despesas e receitas, e tem também o fluxo de caixa, né? A gente costuma dizer que o financeiro ali é o coração da empresa porque ele fica... Por ali ele tem várias vertentes, né? Ali, através do financeiro, eu sei se eu vou poder ter uma reserva de emergência em alguma situação inesperada. Deixa eu desligar aqui que entrou uma ligação. Se eu posso investir, né, em alguma máquina para minha empresa, se eu posso... se é uma promoção lá, uma boa negociação, eu posso comprar uma grande quantidade para manter no meu estoque ou não, né? E o fluxo de caixa, a gente brinca que ele é o pulso, né? Nesse controle ali que tu tem, a gente vai conseguir enxergar a realidade da empresa. E o que vale a pena analisar bem cada caso aqui, tem muita gente que olha o dinheiro no fluxo de caixa e entende que é seu dinheiro, que é o dinheiro do sócio, que é um dinheiro que está lá disponível, olha no caixa ou na conta bancária, né? E o pessoal acaba não separando o que é pessoa física e o que é pessoa jurídica. Então, aqui, vale lembrar que o dinheiro que está disponível, que está mostrando lá no teu fluxo, que está sobrando, não necessariamente ele vai estar sobrando.
Pode ser que esse dinheiro que entrou agora seja para quitar algum boleto, alguma dívida que tu tenha para frente, que às vezes tu parcela, né? Ou é para aguardar, juntar mais valores que vão entrar para pagar o aluguel lá na frente. Então tem que ter esse cuidado, sabe? Tentar procurar separar um valor para a Prolabore, deixar determinado, ó, mensalmente as retiradas como sócio da empresa, né? Claro, de acordo com a realidade da empresa, né? Então tem a questão do Prolabore e tem o lucro da empresa, são situações diferentes, né? Então determinar ali o Prolabore, quanto que eu estou faturando, qual seria um Prolabore ok para eu ter todos os meses. E esse vai ser o salário do empreendedor. O restante, né, aos pouquinhos tu vai engrenando, vai faturando, a empresa vai crescendo e tu vai poder fazer as retiradas de lucro. Porém, isso tudo também é programado conforme o controle e a organização que foi feita lá atrás, que a Su comentou antes. Né? Então, a gente tem que planejar tudo para poder conseguir enxergar o que eu posso ter de salário como empreendedor. Não é o que está sobrando ali na conta bancária ou em caixa, né? Tem que ter esse cuidado para não misturar. Quando eu estava na fase do MEI, eu me lembro que eu não podia, claro, eu comecei com 6 sacos de ração na época, nunca que eu ia poder definir um Prolabore, e outra, eu não tinha conhecimento suficiente da prática do mercado. Eu estimava uma venda no faz de conta lá na minha projeção, mas eu não tinha exatamente o número que ia vender de fato para definir quanto eu ia tirar para mim. Então, gurias, eu quase morria trabalhando, porque eu defini uma comissão por produto vendido. Eu virei um bicho vendendo, porque eu queria receber. Então, foi muito bom para o início do negócio essa definição, porque não vendeu, não recebe. O empreendedor, ele precisa se trazer para a realidade, que a empresa não é uma brincadeira, né? Que vai entrar dinheiro, ele vai tirar sem um controle para que ela se mantenha no futuro, para que ela se sustente, né? Então, eu defini essa comissão. Para cada produto, eu recebia X reais. Nossa, não tinha uma ligação que eu perdia. As pessoas me ligavam, então, eu preciso garantir minha comissão. Então, isso me ajudou muito no começo. Se por acaso eu estiver iniciando o teu negócio agora e ainda também passou para a fase que eu passei de não ter essa visão de quanto será que eu vou vender por mês, né? Eu não tenho noção ainda de como vai ser meu primeiro mês. Define uma comissão. Aí tu consegue, inclusive, definir um objetivo pessoal. Se eu conseguir no final do mês uma comissão de R$1.000 no total, é sinal de que eu vendi tanto e a minha empresa teve tanto de crescimento e tanto de lucro. Aí vocês já conseguem projetar um faz de conta ali no modelo, né? Na modelagem de negócios, para conseguir ter uma paz mental, né? Porque a gente não consegue viver nessa instabilidade do empreendedorismo num nível de não ter previsão nenhuma. Essa organização financeira que vocês estão propondo, eu acho maravilhosa, é uma forma da gente descansar a mente. Uma empreendedora que não sabe o que está saindo, não sabe o que está entrando, não tem esse controle fino, ela não dorme direito. Ela chega para trabalhar ansiosa, porque tem que vender, tem que vender, mas por que tem que vender tanto? Se ela não conhece os números. Daqui a um pouco o fogo nem está tão alto assim, né? Mas ela está apavorada. Até porque atrás de cada CNPJ tem um CPF, né? Ou mais. Então, mediante o resultado da tua empresa, é o que tu vai ter no resultado também na pessoa física, né? Então, a gente também, como pessoa física, como seres humanos, temos nossas vontades de passear, de tirar férias, de comprar uma roupa, né? Enfim, que seja, nós temos as nossas despesas para nos manter. Por isso que é importante ter essa clareza e identificar bem certinho o que tu pode fazer de retirada para que tu descanse a mente, assim como tu falou, né, Thaís? Para não viver sempre naquela pressão, sem saber o que está acontecendo e o que vai chegar, né? E querer vender, né? Exatamente. A gente quer vender sim, mas tu tem que saber onde é que tu quer chegar, não é só as vendas, né? Eu vou trazer um versículo que ele vem bem de encontro ao que a gente vem falando, que é Abacuque, capítulo 2, versículo 2. Fala assim, eu tô com uma colinha aqui, tá? Então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente.
Esse versículo, ele fala bem aquilo que a gente vem conversando aqui durante a live, né? Que é a clareza, a questão do parar para notar, né? Entender o que está acontecendo, qual que é o nosso cenário, né? Porque se não for assim, a gente não sabe onde que a gente vai chegar, né? Exatamente. E aí essa clareza que vem do caráter de Deus, essa tranquilidade, essa organização, esse não fazer as coisas apressadamente, cai por terra. Aí a nossa intenção de refletir o caráter através da prática dos princípios, de espelhar Jesus no nosso negócio, de tratar o nosso negócio como campo de missão, cai por terra. Essa semana eu ouvi um vídeo de um pedacinho de uma pregação assim de uma moça. Eu achei forte, mas às vezes a gente precisa desse soco emocional para entender que a gente precisa dessa bússola da contabilidade no nosso dia também, né? Ela disse assim, ó: Deus não te fez empreendedor com essa veia de liderança para te passar nesse frenesi de correria e correndo como uma galinha sem cabeça. Eu não sei se vocês sabem, né? No interior, quando corta a cabeça da galinha, ela ainda continua, né? Correndo, até que daqui a um pouco ela desfalece. Mas eu fiquei... Quando ela falou isso, eu disse, nossa! Porque muitas vezes é assim que a gente se sente correndo. E a nossa mente não está presente em nenhum lugar de onde a gente vai. E aí, que serenidade nós temos para cuidar dos números? Que serenidade nós temos para espelhar o caráter de Deus, o cuidado com as coisas, para fazer as nossas anotações, para trazer as nossas percepções do dia, de como melhorar o nosso negócio também, como manter ele a longo prazo. Não consegue. Uma mente atordoada não tem clareza para tomar decisões. Não tem. Então, isso que ela me falou, eu achei muito, muito forte. É verdade. É forte, mas é bem válido, né? Porque às vezes é um sacudão que a gente ganha, né? Às vezes é preciso. E aproveitando esse momento, se vocês me derem um espaço, eu quero falar um pouco da mentoria Rotinas que Transformam, porque nós temos essas duas profissionais ótimas que vão dar uma aula ao vivo especificamente para as necessidades da turma, para esta turma da mentoria, que vai até o dia 16/9 as inscrições. Então, dentro da mentoria, nós vamos ter mais de 50 aulas sobre rotinas pessoais, rotinas empreendedoras, rotinas de redes sociais, finanças pessoais. Teremos a aula com ela, com a B3 Contabilidade, tratando também sobre rotinas de contabilidade para o negócio de vocês. Teremos as aulas gravadas, as aulas ao vivo, os materiais complementares, o meu acompanhamento pessoal, porque eu acredito muito que a grande vantagem que eu tenho é de conseguir ainda pegar na mão da nossa aluna, da nossa empreendedora, tirar dúvidas especificamente com elas, conversar especificamente com elas. Porque, às vezes, depois que a empresa cresce, e vocês podem dizer isso melhor do que ninguém, né? Às vezes o negócio começa pequenininho ali, o cliente é conduzido, né? E aí daqui a um pouco o negócio cresce e a empresa já não dá conta de conduzir tão pessoalmente assim, né? Aí começa a colocar outras pessoas, funcionários. Então, eu acredito que esse seja um ponto muito positivo que a gente tem agora, de ainda conseguir conduzir as nossas alunas pessoalmente nisso tudo. Mas as inscrições estão abertas somente até o dia 16 de setembro de 2024. Eu não sei quando tu vai estar assistindo essa aula, mas de 2024. Então, aqui na descrição, que eu vou deixar nesse vídeo, também vou deixar o link para que vocês acessem não só as informações sobre elas, para que vocês possam buscar um escritório confiável que trabalha por fundamentos cristãos, por fundamentos bíblicos, como também te matricular, entrar nessa turma de agora para poder começar a transformar a rotina da tua vida e do teu negócio. E eu fiquei sabendo por uma conversa que a gente estava tendo antes, que tem presente delas para a turma desta mentoria. Vocês querem falar um pouquinho sobre isso? Sim, isso aí, tem presente. Guardamos um mimo aqui para quem então compartilhar, comentar a palavra-chave que vai ser, posso falar? Ai, vamos! A palavra vai ser então contábil.
Contábil, anotem aí, gente, contábil. Quem entrar para esta turma da mentoria Rotinas que Transformam, e comentar, seguir as orientações dela, comentar e compartilhar isso, Joyce. Isso aí. Comentar Isso e compartilhar nesta live aqui, neste post da live, já vai conseguir ter acesso à aula delas ao vivo dentro da mentoria. Então, façam isso e aproveitem todos os bônus, porque as outras especialistas também liberaram palavras-chave e eu quero muito que tu transforme, que tu tenha a totalidade da vida que tu nasceu para ter. Não só na vida pessoal, como nos negócios. Porque às vezes a gente se dedica tanto para o trabalho, né? E acaba esquecendo da nossa vida, do CPF que tem atrás, que nem tu falou. Então, aproveitem essa oportunidade. Isso. E a gente já está com os controles aqui para compartilhar com vocês, né? Quem comentar a palavra-chave, a gente vai fazer um diagnóstico financeiro para saber como que está a situação da tua empresa, né? Em que pé que anda a situação, se a tua empresa é saudável ou não, né? Então, a gente vai, quem fizer esse comentário ali no post, contábil, a palavra-chave, a gente vai fazer esse diagnóstico financeiro. E para nossa aula ao vivo, que foi o que a Thaís comentou, nós já estamos separando alguns controles, né, Su, para ajudar aí na gestão do negócio, na clareza dos números. Maravilhoso, maravilhoso. Então, gente, oportunidade para vocês, tá? Aproveitem essas portas abrindo, porque nada é por acaso. Tu tá aqui ouvindo e ficou até agora, é porque essa ajuda eu tenho certeza que vai edificar a tua vida e vai ser muito valiosa para o teu crescimento. Tenha fé e acredita que nada é por acaso. Isso. Bom, gurias, encerrando agora o nosso encontro, vocês têm mais alguma coisa que a gente possa absorver de vocês nesses minutos valiosos que a gente está tendo? Só recapitular, então, as dicas, né? Elas parecem simples, mas elas são fundamentais, que é a organização, controle de despesas e receitas, o monitoramento do fluxo de caixa e o fechamento mensal, que é um apanhado do que a gente já veio falando nessas dicas anteriores, né? Fazer o controle bem certinho, lembrar que a gente sabe que falar em contabilidade às vezes dá um friozinho na barriga, às vezes é desconfortável, né? Porque a gente lida com bastante burocracia, tem que tirar aquele tempinho para alimentar as planilhas, para controlar, olhar os comprovantes, né? Tirar os extratos, salvar certinho. Mas no momento que tu tiver isso controlado, tu vai ver que vai fazer parte da tua rotina e só vai, né, Su? Isso aí. E daí é preciso manter a constância, né? Primeiro passo, conforme a gente falou ali da organização, fluxo de caixa, mas daí chega uma pergunta, tá, e agora? Eu tenho controlado, mas eu olho para aqueles números e não consigo identificar para onde ir, não consigo interpretar. Aí que entra a contabilidade, né, tendo os números bem adequados, números reais, né, não, porque quando falta documentação não vai ter a informação correta. Então, a gente entra aqui para dar um norte para vocês. Conforme foi falado lá no início da live, a contabilidade é uma bússola. Então, vai chegar um momento que vocês vão estar organizados, estão fazendo a parte de vocês, beleza. Mas vocês precisam de um norte, porque além do identificar realmente o custo fixo e variável, porque para cada empresa vai ser diferente o custo fixo e variável, e saber em que contas classificar. Porque o que acontece? A gente não pode... comprou alguma coisa, se eu jogar em uma simples conta lá, genérica, despesa geral. Se eu jogar em despesa geral, aonde eu estou gastando mais? Aonde que eu posso diminuir? No momento que eu preciso reduzir custo para me sobrar mais lucro, aonde que eu posso reduzir? O empresário não vai conseguir identificar, porque simplesmente jogou numa conta qualquer de despesa geral. E daí está aqui a D3 com o propósito de ajudar vocês a ter mais clareza dos números, identificar aonde alocar aquela despesa, mapear em qual despesa que tá, para a gente sentar junto, né, e discutir, tá gastando mais aqui, aonde que eu posso melhorar, aonde que eu posso investir, tá tendo lucro? Ótimo, mas eu não quero só ter aquele lucro, eu almejo aumentar mais a minha retirada no mês. Então, o que a gente pode fazer para aumentar esse lucro? Né? Ou reduzir custo, ou alguma estratégia. Então, a gente está aqui, a D3 Contabilidade, com esse propósito de trabalhar lado a lado com o empresário para ajudar ele na dificuldade, porque a gente sabe o quanto é difícil, né, olhar para aqueles números e não entender nada.
Isso aí. E que bom que tem vocês como Disposição. especialistas, porque eu me dedico para as rotinas. Então, preciso de alguém que entenda dos números para me dar esse apoio, para que eu não desfoque do meu trabalho também. Então, é uma equipe que trabalha junto, né? A empresa de contabilidade e o empreendedor se tornam uma equipe e caminham juntas. E eu achei tão importante, Thaís, o que tu fez nessa mentoria da rotina. Nossa, foi muito precioso a forma como tu estruturou tudo. Porque isso é importante, tipo, que nem, por exemplo, a gente vai informar ali como interpretar os números, mas a pessoa precisa criar uma rotina. E aí, aonde entra você, né, com a tua mentoria, com os teus processos, ajudando como a pessoa criar esse hábito, né? E tem as outras áreas, o marketing, daí, por exemplo, a contabilidade vai direcionar, a gente precisa mexer aqui para ter mais lucro. O que eu preciso fazer? Mais venda. Entra o pessoal aí do marketing para ajudar a estratégias para ter mais vendas, né? Então, e o financeiro pessoal, que não adianta, a contabilidade, conseguimos organizar ali a casa do empreendedor, da empresa, mas se a vida pessoal não está ok, vai impactar diretamente na pessoa jurídica. Então, a forma como estruturou essa mentoria, nossa, realmente está espetacular, que ajuda realmente, abraça tudo, né? É um conjunto completo, assim, não é só uma parte, porque o que acontece? Às vezes a gente faz algo, um curso, alguma coisa, trabalhou uma área, mas ficou faltando a outra parte. E não consegue mais ir para frente, né? Estagna, né? Porque alguma área não está equilibrada ali. Tu deu andamento só em uma, mas as outras também precisam de funcionamento, né? A gente escolheu, assim, bem estrategicamente os nossos profissionais, assim, especialistas, justamente para transformar. A promessa, ela é real. Rotinas que transformam vidas e negócio, porque uma coisa está ligada na outra, e quando o teu negócio vai bem, tu fica mais leve. E tu ficando mais leve, tu tem mais qualidade de vida e isso te faz ser mais criativa, te faz ter mais energia para também colocar no teu negócio de volta. Então, isso a gente faz um ciclo muito positivo, né? Onde o negócio nos estimula a viver melhor e a gente devolve isso para o negócio também, né? Com bons resultados. Muito obrigada, muito obrigada, gente. Eu levei muito tempo pensando nessa estrutura, então muito obrigada. Bom, eu quero agradecer vocês, Gurias, pela presença. Foi muito importante nós estarmos hoje aqui nesse momento, porque tem muita informação valiosa que, às vezes, eu preciso ser relembrada, às vezes o empreendedor, a empreendedora que está passando por aqui ainda não sabia, ou sabia, mas não tinha tanta clareza, e vocês trouxeram uma profundidade maior em como fazer isso, e de forma simples, porque é que nem conversar, às vezes, com um médico ou com um advogado que usa uma linguagem mais técnica. Muitos contadores também usam uma linguagem mais técnica, mas vocês trouxeram isso de forma muito lúdica, de forma explicativa, muito clara. Então, isso ajuda a gente a administrar melhor o negócio, porque desmistifica, ressignifica a contabilidade, né? Tira aquela dificuldade que a gente enxerga de olhar para os números e dizer, eu nunca fui bom em matemática. Não, mas calma, não é tão difícil assim, né? E vocês trouxeram essa nova visão. Então, muito obrigada por vocês terem vindo trazer essa mensagem. E eu espero que vocês possam transbordar, não um copo de custos, mas transbordar o conhecimento da aula da mentoria também. Isso aí. Nós que agradecemos a oportunidade e que a gente possa colaborar com mais e mais empreendedores. Amém, amém. Muito obrigada, viu? Uma boa semana para vocês. Ainda temos mais uma aula essa semana com as especialistas na quinta-feira. Então, fica o convite para vocês que quiserem assistir. Obrigada, Gurias. Uma boa semana para vocês. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.